Olá, eu sou a professora Andréia e estarei com você nessa disciplina Laboratório de Arte e Educação. Vamos lá? Então, você que é aluno da pós-graduação em arte na educação, estará hoje, comigo nessa aula de Laboratório de Arte e Educação. E quando a gente fala de laboratório, a gente pensa exatamente do que essa imagem traz, não é? É esse colocar a mão na massa, poder explorar infinitas possibilidades e recursos diferenciados, com materiais diferenciados. E aí, olhar para essas mãos molhadas aí de tinta, né? Essas mãos coloridas que trazem esse sentido da, da arte, da descoberta, da imaginação, da criatividade, me vem a poesia, né, o poema do Manuel de Barros. E aí eu me pergunto, né, por que a arte nos espaços educativos? E acho que o que o Manuel de Barros traz nesse poema já responde um pouco para a gente. E mais, acho que faz a gente também refletir, né? Sobre todos esses contextos que vivemos e como esse espaço de laboratório, de criatividade, de imaginação, é extremo, se sempre foi importante, agora ele torna-se urgente dentro dos espaços educativos. Então, por que arte? Isto porque a gente foi criada em lugar onde não tinha brinquedo. Isto porque a gente tinha que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo é boi de sela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas a origem do mundo. Então, o Manuel de Barros traz aí toda todo esse repertório imaginativo das brincadeiras de faz de conta, quando as crianças, né, e muitas vezes junto com seus pais, com a sua família, e com outras crianças também, construíam os próprios brinquedos, né? E a magia do faz de conta se fazia presente nos diferentes quintais, nos diferentes contextos. Eu deixo para você depois, vou enviar, né, como leitura dessa nossa aula, um texto da Ana Angélica Albano, que ela fala: agora eu era o herói. E ela traz a importância das brincadeiras e nos diferentes quintais de vida das crianças. E o que são esses quintais? Que espaços são esses? De ludicidade, de criatividade, de imaginação. E será que esses quintais são presentes na vida dessas crianças? E aí a gente pode se perguntar e pode pensar se não são, então é mais urgente ainda esses espaços dentro dos contextos educativos, e eu não vejo outro caminho senão pela arte, né? E aí nessa imagem a gente tem os bonecos de palha construídos à mão. Enfim, aí eu me lembro também de um outro livro, se você quiser procurar depois, um livro da literatura infantil do Rubem Alves, que fala a boneca de pano, né? Então ele traz ali de uma maneira muito sensível a importância dos brinquedos que são construídos pelas próprias mãos das crianças, junto com suas famílias, ou seja, junto com a sua professora, como junto com essa construção também vem o afeto, né? Vem a relação, a relação afetiva e vincular, tão positiva e tão necessária
eu acho que cada vez mais necessária na contemporaneidade. Então, para a gente poder começar a nossa aula, a falar do laboratório, que é esse lugar, né, do imaginar, do criar, do fazer artístico, que a gente comece mesmo com esse poema do Manuel de Barros, né? E aí eu vou propor para você, antes da gente entrar no conteúdo específico da nossa aula e da gente continuar essa nossa conversa, né, reflexiva, dialógica, enfim, de construção conjunta, eu vou fazer um convite. Então, tem aí uma imagem de crianças, e para a gente poder valorizar esses quintais, que são os quintais que representam as brincadeiras, que representam a ludicidade da infância, eu vou propor uma técnica aí com vocês, uma técnica de visualização, para que você entre em contato com a sua criança, né? E como está a sua criança? Como está a criança que habita dentro de você? Então, na minha formação, eu tenho aí a pedagogia, a psicopedagogia e a arte-terapia, né? E depois o mestrado em psicologia educacional. E na arte-terapia, eu sempre participo de grupos, né? De arte-terapeutas, de grupos de formação, de oficinas, para poder entrar em contato também com essa minha criança interna, né? E gostaria de propor isso para você agora. Então, para que você possa realmente entrar em contato com essa criança, eu sugiro que você procure aí um lugar confortável, respire, né? Um lugar confortável, uma postura confortável e respire profundamente. Então, inspire, puxe o ar, espera um pouquinho e vai soltando esse ar bem devagarzinho. Importante que ao começar a respirar nessa sua posição mais confortável, você também feche os seus olhos. A gente vai fazer uma viagem, eu e você juntos, tá bom? É um convite. Então, feche os olhos, inspire profundamente e expire, soltando o ar bem devagar. Faça isso umas 5 vezes, até você sentir que está ali, que está aqui, nesse aqui e agora, de olhos fechados. Respirando, inspirando e expirando. E como a gente já tem aqui a imagem do mar, né? Eu vou pedir que você se sinta num lugar como esse, como se você estivesse na areia ali de uma praia deserta, onde só está você. E aí você vê algo surgindo no céu. Não é um avião, não é um balão, é uma bolha linda, transparente. E ela pousa na areia e abre uma portinha nessa bolha, como um convite para você entrar. E então, você devagarzinho caminha até ela e entra na bolha. E quando você entra e se senta, e se sente muito confortável ali, essa portinha fecha. E devagarzinho ela vai subindo, subindo, subindo pelo céu. E de lá de cima você vai tendo uma imagem linda desse mar azul, da areia da praia. E começa a ver ao longe as casas, as construções, casas, prédios, ruas. E tudo isso vai ficando bem distante, bem distante. De repente, você se vê em um momento muito feliz da sua infância. Você começa a reconhecer esse cenário. E então essa bolha,
Ela vai devagarzinho descendo, descendo, pousa nesse lugar. Quando você olha ao seu redor, você reconhece. E você se reconhece naquela criança que está ali. E o que faz essa criança? Ela está com outras pessoas? Ela está com outras crianças? Que lugar é esse? Observe, olhe atentamente os detalhes, busque resgatar esse momento aí dentro de você, na sua memória. E se chegue perto dessa criança, tenha um encontro com ela, converse com ela, faça aquilo que você sente vontade, curta esse momento, curta esse encontro, captando e olhando atentamente para todos os detalhes ao seu redor, ao lugar, às expressões, aos sentimentos que vão surgindo nesse encontro tão significativo com a sua criança e com esse momento significativo da sua infância. Curta o máximo que você puder esse momento. E depois que você já viveu, reviveu esse momento, vá se dirigindo novamente para a sua bolha. Pois é hora de começar o retorno. E a bolha está lá, com as portas abertas, esperando você. Então, se despeça dessa criança e desse lugar. Entre na bolha. Se sinta confortável nela. As portas da bolha vão se fechando e ela devagarzinho vai subindo, subindo, subindo no céu. E vai levando você de volta para o seu tempo presente, para o seu momento do aqui e do agora. Nessa aula, a bolha vai pousando de novo e te deixa exatamente no lugar de onde você saiu. E aí, você, com a memória dessa infância, quando se sentir à vontade e pronto, pode abrir os seus olhos, pode se espreguiçar, fazer o movimento que sentir necessidade. E vá devagarzinho no seu tempo, retornando aqui à nossa aula. Como foi fazer essa viagem à sua infância? Que lugar você visitou? Você conversou com ela? Você conversou com você, criança? Como foi viver essa experiência? O que veio na sua memória sobre a sua infância, sobre esse momento? Alguma brincadeira? Alguma construção? Alguma pintura? Onde você esteve? E como foi? De que maneira você poderia representar essa memória de infância por meio do fazer artístico, da arte? Com tinta? Com papéis? Com lápis de cor ou giz de cera? Use o material que você quiser e traga essa memória desse encontro que você teve com a sua criança para o papel.
ou de repente, se você sentir a necessidade de construir algo, construir um objeto, mas concretize a partir do fazer artístico esse momento vivido. É uma experiência muito significativa. E essa experiência é algo que eu proponho em oficinas com educadores, em oficinas com arte-terapeutas, psicopedagogos, enfim. Né? E às vezes eu articulo também um livro da literatura que se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que é um livro da literatura infantil e que fala das memórias. E aí a gente pode articular as memórias com as experiências. E o que fica na nossa memória? O que fica registrado na memória? Quais são as experiências que nos tocam, que nos atravessam, como diz o La Rosa Bom Dia, e que ficam na nossa memória? E por que elas ficam? Então, você pode representar agora essa memória, né? Essa lembrança que veio para você através desse exercício de visualização, né? Ou de imaginação conduzida, que te levou ao encontro com a sua criança. Algo que normalmente eu sugiro também, depois que a gente faz essa oficina, essa vivência, né, da bolha, desse exercício de imaginação conduzida com cada um para a sua infância, eu sugiro também que depois da expressão artística, quando essa atividade for concluída, que cada um possa escrever uma carta para sua criança, né? Essa carta, lógico, não precisa ser compartilhada, mas pode sim ser compartilhada a experiência, né? Como foi escrever uma carta para sua criança. E eu acho que a gente pode pensar nessa atividade no laboratório de arte para adolescentes, né? Para jovens, em contextos de educação de jovens e adultos, para poder trazer, resgatar e muitas vezes ressignificar essas experiências, né? Mostrando como a arte é significativa na nossa vida como forma de expressão, de concretização daquilo que ficou registrado, né, das nossas experiências. Então, o que fica em nossa memória? A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada acontecimento é imediatamente substituído por outro, não é? Que igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio. Então, esse trecho foi retirado do texto, né? A experiência e o saber da experiência, do La Rosa Bom Dia, e eu vou deixar para você essa referência e mando também esse texto como uma leitura sugerida nessa nossa aula. É um texto muito sensível e, ao mesmo tempo, complexo nas reflexões que ele nos traz acerca do que são as experiências de fato na nossa vida. E eu vejo que o laboratório de arte, ele possibilita que os educandos, né, vivam essas experiências significativas. Então, eles precisam ter esse tempo e esse espaço no laboratório de arte para viver de fato essas experiências significativas, né? E entendo que experiências significativas e ludicidade vêm ao encontro dessa palavra que são os quintais. Então, qual é a linguagem simbólica que permeia essa palavra quintal? Né? E quando a gente pensa em infância, como eram os nossos quintais? Então, esse quintal como espaço da brincadeira, como espaço do lúdico, da criatividade
e da imaginação. E se a gente pensar como andam os quintais das crianças agora na atualidade, nessa contemporaneidade, onde tudo caminha com uma rapidez enorme e com excesso de informação. E aí o Bom Dia fala, quanto mais informação, menos experiência. Então, porque as experiências não ficam na memória, não ficam registradas, porque a gente não vive com inteireza essas experiências. Experiências lúdicas, viver por inteiro um acontecimento de maneira significativa. Então, a ludicidade é isso, né? É viver com inteireza uma experiência. E a arte possibilita isso. Então, as ferramentas que a gente tem na mão, quando a gente fala sobre arte, possibilita e favorece toda essa construção mesmo, né? A gente poder viver de fato essas experiências. E aí o Manuel de Barros trazendo novamente essa palavra o quintal, né? Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Então, é essa relação afetiva e de completude, né, que a gente teve quando a gente brincava na infância. E é essa experiência de completude, muitas vezes com os recursos mais simples, que as crianças precisam resgatar, que muitas crianças precisam resgatar, principalmente depois desse contexto de pandemia, né? Então, que elas possam estar umas com as outras nesse contexto da brincadeira, do lúdico, né? Pela arte, pelo jogo simbólico que a brincadeira te faz de conta, né? E que é a partir dessas brincadeiras do faz de conta, né, da dramatização, enfim, e da arte propriamente dita, das artes plásticas, que ela tem a oportunidade de expressar aquilo que ela sente e como ela interpreta a realidade. Então, olha a importância do nosso papel, né? E a importância desses laboratórios quintais dentro das escolas. Há espaço para a arte na escola? Como é esse espaço para a arte? E espaço não no sentido só de espaço físico, mas que a abertura a esse professor, né, esse educador, tem e que ferramentas ele tem na mão para poder trazer essa oportunidade, né, das crianças viverem de fato experiências significativas por meio da arte. Então, ateliê de arte como quintal. Quintal no sentido de poder viver com inteireza as experiências significativas que a arte pode promover. Então, ateliê de arte é um espaço de expressão criativa, onde há o respeito à singularidade, ao tempo e ao ritmo e ao potencial de cada um, né? Adaptando materiais para que todos possam viver a experiência proposta. A construção da identidade na perspectiva da diversidade e a partir dessa relação que as crianças têm entre elas, da troca que elas têm entre elas, nesse espaço de laboratório, né, que é um laboratório quintal. E aí, de novo, eu trago o texto da Ana Angélica Albano, porque ela fala disso nesse texto. Agora eu era o herói, né? Como as escolas, esses espaços, né, de arte dentro das escolas precisam promover a troca, né? Precisam integrar a linguagem verbal à linguagem não verbal. Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, podendo contar para o outro sobre a sua produção, podendo contar para o professor. E será que há tempo para tudo isso?
né? Então, olhar para a qualidade desse fazer artístico e não para a quantidade de técnicas e de materiais. A brincadeira, arte e vida que se afirmam quando a realidade fora do quintal casa não se encontra tão atrativa, é também para os adultos uma possibilidade de reviver, reinventar-se, reencontrar-se com a criança que um dia o habitou e ainda hoje o constitui. Em tempos de fragilidade humana, a criança faz justiça à experiência sensível e nos ensina como transformar os dias de angústia e tristeza em respostas estéticas, transformadas em linguagem, permitindo reinventar assim a própria noção de humanidade. Então, nesse texto do Calai, da Silva e Maia, falando sobre a arte, a brincadeira, né? E a vida como um todo. Né? Trazendo esse quintal e essa casa como algo preponderante, né? Fundamental no desenvolvimento humano, né? Nós vivemos essas experiências e como que nós podemos resgatar o quão significativas essas experiências foram na nossa vida, no nosso desenvolvimento psicoafetivo, né, psicossocial, enfim, cognitivo, psicossocial, para poder oportunizar esses momentos para os nossos alunos, não é? E esse texto da Calai, Silva e Maia, elas trazem 2020, o auge da pandemia. Então, o nome do texto, do artigo é Transver o Mundo, né? E é transver o mundo por meio da criatividade, da expressão artística. Então, elas trazem alguns fragmentos de experiências das crianças, bem naquele momento em que estivemos isolados, né? Dentro das nossas casas, por conta da pandemia. E como elas puderam enxergar e ler o mundo de uma outra maneira. As crianças que não tinham os espaços necessários para poder brincar, né, que estavam nos seus apartamentos e os pais trabalhando remotamente ali, toda uma dinâmica, uma rotina que mudou e ela não ia mais para a escola, ela não via mais os amigos, a não ser em alguns casos pela tela do computador, e como ela começa a ler esse mundo e essa realidade a partir dessas novas experiências. Então, como que a criatividade entrou, né? Como que a brincadeira entrou nesse contexto, como que a arte entrou nesse contexto. Então, é um texto muito sensível, que eu também vou deixar para você, e que traz, né, a importância desse fazer artístico na nossa vida de maneira geral. Né? E se o professor tem essa experiência significativa com a arte, ele vai possibilitar essa experiência para os seus alunos também. O ateliê de arte e as diferentes linguagens, né? Então, a grande riqueza desse trabalho com a arte é exatamente o fato de poder integrar essas diferentes linguagens. Então, a linguagem corporal, né? São as percepções, esse conhecer-se, conhecer o próprio corpo, né? Poder expressar seus sentimentos, então, todos os sentimentos, a emoção muito presente, e articular com o pensamento, com a cognição, porque eu faço um planejamento daquilo que eu vou colocar no papel, eu vou olhando e vou aprimorando a minha técnica. Então, existe essa integração da linguagem verbal, da linguagem não verbal, da percepção, sentimento e pensamento o tempo todo nesse laboratório de arte, né, que pode ser a própria sala de aula, não importa o espaço físico, mas importa o que acontece, como acontece nesse espaço físico, o momento do fazer artístico, né, o contato com a arte. E aí, o que é linguagem, se a arte promove os diferentes tipos de linguagem, né? Então, a linguagem são sistemas de signos organizados em estruturas complexas. Ela traz a construção de significados.
Então, quando eu integro a linguagem não verbal, que é aquilo que eu expressei por meio da arte, quando eu integro a linguagem verbal contando para o outro o que eu vejo na minha obra, e o outro também pode me contar o que ele vê, e aí eu vou ampliar o meu olhar a partir do olhar do outro, é que eu significo e ressignifico as minhas experiências. Então, olha como é rico, né? Tudo isso. A construção do pensamento, porque uma vez, o Vygotsky fala disso, né? Uma vez que eu entro em contato e eu aprimoro, eu desenvolvo as minhas percepções, eu desenvolvo também outras áreas cerebrais. E o quanto as crianças têm oportunidades dentro dos espaços educativos de poder praticar, né? Fazer atividades corporais, trabalhando com as diferentes percepções, né? Muitas vezes, os trabalhos estão muito presos na cognição, né, no racional. E a gente precisa olhar essa criança como um todo, né, integrando a percepção, a razão e a emoção. Então, o pensamento, a emoção e a percepção. O sujeito, ele constitui-se na e pela linguagem. Então, é nessa relação que a criança, o bebê, a criança, tem consigo própria, com o outro e com o mundo, que ela vai se constituindo, né? Que ela vai se constituindo sujeito da aprendizagem, né? O sujeito na sua inteireza, com as suas dificuldades, com as suas potencialidades. E ela começa a dizer de si. Primeiro ela diz de uma maneira não verbal, né? A partir das suas brincadeiras, do modo como ela brinca, como ela manipula os objetos, e a partir dessas experiências, né, não verbais, ela começa a verbalizar aquilo que ela sente, aquilo que ela vê e como ela entende a realidade. E essa compreensão da realidade aparece muito presente nas brincadeiras também, né, de faz de conta, pelas crianças, quando elas vão contando, né, a partir da dramatização, que pode ser corporal, né, pode ser oral ou não, enfim, mas ela vai contando como ela vê a realidade, como ela compreende a realidade. E ela se manifesta singularmente também pela linguagem, e pela linguagem não verbal na arte ela se manifesta muito, basta que ela tenha tempo e espaço para isso. Como seres humanos, estamos sempre envolvidos em gerar sentido para nossas vidas e fazemos isso interpretando a nós mesmos e ao mundo à nossa volta, dentro de um sistema de linguagem e dos campos de sentido em que vivemos, né? E eu trago aí um recorte, uma imagem de uma dramatização, né? E como o nosso corpo, como a nossa expressão nos comunica muito. Então, como a arte está presente na dramatização, no teatro, né? Como a arte está presente no nosso corpo e comunica tudo o que sentimos e como interpretamos o mundo. E que cada um que assiste a uma peça vai ser tocado, uma peça de teatro, por exemplo, vai ser tocado de uma maneira diferente, porque ele ele carrega a sua história de vida, as suas experiências de vida, que são singulares, né? Então, elas vão trazendo sentido para a nossa vida. A arte vai possibilitando que esse sentido vá se construindo. As atividades expressivas, então, como integração entre linguagem verbal e não verbal nos espaços educativos. Então, a gente vai considerar sempre a arte como um processo dinâmico. É o professor percorrendo aquele espaço e olhando a produção de cada um, né? E aí eu já vou aproveitar e vou deixar aqui para você a dica de um outro texto que eu vou enviar, né? Que é também da Ana Angélica Albano, que eu já comentei dele na nossa outra aula, quando falamos do ensino de arte na educação especial, e ela fala da interdisciplinaridade, né?
nos projetos de arte, então os projetos aí que trazem essa possibilidade da interdisciplinaridade, no sentido de desconstruir esses territórios demarcados, né? O professor de arte, o professor de educação física, o professor da sala, como esses 3 educadores, né, podem juntos pensar num projeto interdisciplinar e que traga esse sentido para as crianças, né? Ampliando o modo como elas enxergam o mundo, enxergam a realidade e possibilitando experiências mais significativas de aprendizagem. Então, é nesse sentido que pode ser esse dinamismo também, é eu poder estar com o outro e comigo mesmo ao mesmo tempo, né? Então, envolvida nesse fazer artístico, mas também aberta para ouvir o que o outro tem a dizer sobre a forma, sobre a minha expressão e o que eu vejo no outro, como ele se expressou, como que a obra do outro me toca, enfim, né? A grande riqueza que se faz presente nesse laboratório de arte quando eu possibilito a troca entre as crianças, né? A forma de comunicação e interação consigo e com o outro, a linguagem simbólica como forma de desenvolvimento emocional, cognitivo e social. E aí eu trago Vygotsky, né? Que fala também em um dos seus livros muito sobre pedagogia e arte, né? Sobre a arte, né? A importância da arte. Para Vygotsky, as linguagens artísticas são alguns dos principais modos que o ser humano criou para significar ao mundo e a si mesmo. E tanto o contato com produções artísticas da nossa ou de outras culturas, quanto a prática em arte, podem ser instrumentos poderosos de desenvolvimento e educação, né? Para que isso seja possível, porém, é necessário que certas particularidades da arte enquanto forma de linguagem sejam consideradas. A simples presença da arte na escola, em qualquer nível de ensino, não é garantia do aproveitamento de todo o potencial criativo que esse sistema simbólico oferece. E aí, lendo isso que o Vygotsky diz, né, eu vejo a importância de nós, professores, vivermos experiências significativas com arte, né? Por meio da arte, das diferentes modalidades de arte, para que a gente possa levar isso para os alunos. Então, mexendo com diferentes técnicas e materiais, sentindo cada textura, né, explorando cada material, identificando como cada material me afeta, me toca, se me afeta e me toca positivamente ou negativamente, por que isso acontece. Então, viver essas experiências primeiro consigo mesmo, para depois ofertá-las ao grupo, ao outro, né? Então, para os alunos. E quando eu vivo essa experiência significativa, né, com a arte, e levando o que foi positivo e o que não foi, eu posso ampliar o meu repertório, inclusive para pensar em possíveis adaptações desses recursos e desses materiais nos diferentes contextos. Então, é nisso que o Vygotsky diz quando ele fala a arte por si só não vai possibilitar que se desenvolva todo esse potencial criativo, mas é a relação de troca dos educandos entre eles e do professor junto com eles que vai fazer essa diferença. E as diferentes culturas, né? A possibilidade da gente poder ampliar esse repertório cultural por meio da arte também. Ateliê Laboratório de Arte, espaço de integração entre o fazer, sentir e pensar. Então, propostas contextualizadas, construção de sentido, desenvolvimento da imaginação e da criatividade,
considerar diferentes etapas, integrar linguagem verbal e não verbal. Então, aqui, quando eu falo de propostas contextualizadas, na construção de sentidos, é pensar mesmo nos projetos, né? É pensar em diferentes etapas nesse laboratório quintal de arte, para poder sensibilizar e preparar os indivíduos, os alunos, para viver esse fazer artístico de uma maneira mais significativa, né? Então, assim como eu fiz agora com você, rapidamente aquela técnica de visualização, de retornar à infância, é poder estar consigo mesmo, é poder aterrissar no aqui e no agora. Então, é um momento de sensibilização e de preparação. Então, uma proposta planejada para uma aula, ela pode ter diferentes etapas. A etapa do chegar naquele espaço, né? Ou concluir o que estava fazendo, finalizar algo para poder estar inteiro. Então, eu chego nesse espaço, ou eu organizo minhas coisas da outra aula para poder começar uma nova aula, e eu trago esse meu corpo, essa minha atenção, esse meu foco para esse momento. E isso pode ser feito por uma proposta de sensibilização, que pode envolver um conto, né? Então, que pode envolver um trabalho corporal primeiro, que pode envolver uma técnica de imaginação conduzida, como eu fiz com vocês, e aí tem um livro que eu gosto bastante, que se chama Descobrindo Crianças, da Violette Oaklander. Esse livro Descobrindo Crianças, ele traz várias técnicas de visualização, de relaxamento, de exercícios corporais, que podem ser feitos com as crianças antes do fazer artístico propriamente dito, né? E depois desse fazer artístico, o momento de troca, o momento de olhar, né? No próprio fazer artístico, o momento de olhar, de se afastar daquilo que eu estou fazendo para poder aprimorar, né? Aprimorar esse meu fazer e depois poder trocar e contar e compartilhar, enfim, aí vem a integração da linguagem verbal e não verbal. Então, são etapas que dentro de uma aula podem acontecer para tornar essa experiência mais completa e mais significativa. Depois, no final dessa aula, eu vou mostrar para você uma metodologia que faz parte do meu estudo em arte e terapia, mas que me faz muito sentido, e aí eu deixo como indicação e comento um pouquinho para você entender do que eu estou falando agora em relação às etapas, ok? Projetos que integrem arte e aprender. Então, interdisciplinaridade na escola. E aí eu trago essa palavra que a Ana Angélica Albano traz no texto, né? Desconstruir os territórios demarcados, né? Esse ensino fragmentado, muitas vezes, que parece que são divididos, todos os conhecimentos divididos ali em gavetinhas, né? Então, eu abro a gavetinha de um determinado conteúdo e fecho e abro do outro. Mas como que esses conteúdos podem conversar entre si, né? Como eles podem estar integrados num determinado projeto, né? E num trabalho de parceria. Abrir-se para ouvir diferentes vozes, a nossa, a do outro, a de cada um. Então, não é um espaço só do fazer pelo fazer, mas do um espaço do fazer e compreender. Compreender no sentido de refletir sobre a ação, né? Sobre esse fazer artístico, de tomar consciência do seu processo, de identificar quais foram as dificuldades, o que foi bom, o que não foi, e de poder falar disso, né, para os colegas e para o professor. Considerar a singularidade, regular o tempo e organizar o espaço, porque se eu penso em várias etapas, pode ser que uma aula de 50 minutos ou uma aula de 1h30 não dê tempo de todas elas, mas aí eu posso me programar para concluir e retomar numa próxima aula. Então, não precisa começar e terminar nessa, mas como é que eu posso ter um fechamento dessa aula, preparando os alunos, né, para aquele momento que vai continuar na próxima semana, por exemplo, né? Trazendo esse sentido dessa experiência a partir dessa regulação do tempo e da organização e adaptação do espaço. E aí o professor, mediador, né,
apurando o seu olhar e a sua escuta nesse ambiente de laboratório, né, de quintal, que é um ambiente expressivo e lúdico. Expressão artística, a voz da pintura, né? Então, a arte nos fala tanto, né? E que voz é essa que a arte propõe, né? E que escuta é essa que a arte propõe, que é uma determinada atividade expressiva, um gesto, né? Uma imagem trazida por uma criança, o que essa imagem me diz? Algo ela está expressando, e essa arte é um espelho para ela também, mas é um espelho para o outro. Então, quando eu olho, o que ela me diz, né? E nesse texto da Ana Angélica Albano, de Territórios Demarcados, ela traz uma experiência muito linda de um professor de arte com uma coordenadora pedagógica. E essa coordenadora, ela começa a ampliar o olhar dela e a sensibilizar, aprimorar esse olhar sensível, quando ela olha de um modo diferente para aquilo que as crianças estão desenhando e ela se sente afetada, né, a partir do desenho do outro. Então é isso, né? Que voz da pintura é essa? Então, Willman acredita que devemos levar a sério as imagens que nos tocam. Devemos ter com elas uma aproximação olfativa, reconhecê-las pelo cheiro, pois elas trazem consigo um apelo sutil, mas complexo, que pode nos conduzir a um conhecimento mais profundo das coisas e de nós mesmos. Creio que podemos aplicar o mesmo princípio às imagens pictóricas que nos impressionam. Então, por que algumas imagens nos tocam mais do que outras, né? Então, é essa nossa conversa com aquela obra também. Quando a gente vai numa exposição, muito mais rico do que ouvir alguém nos contar da obra é a gente poder viver essa experiência sozinho, né? O que essa obra me conta. Antes do outro me contar. Depois eu posso até fazer um passeio ali, né? E conversar com alguém sobre, mas o primeiro momento precisa ser um momento meu, de silêncio, e para poder escutar, né? O que essa pintura, o que essa obra me diz primeiramente, como eu sou afetado por ela. E a gente sempre é afetado por uma mais do que por outra, né? Acho que a gente, essa conversa, esse diálogo também, externo e interno, que cada um tem com a sua obra. Então, de repente, a gente pensar que depois da pintura, uma exposição para essas crianças poderem primeiro silenciosamente olharem umas as obras de arte das outras, né? E depois elas conversarem sobre as impressões que tiveram. Então, dá para a gente ampliar muito um trabalho, né? E aí eu trago também para você como uma dica, e eu gosto bastante, acho que talvez você até já conheça, que é esse livro do Lowenfeld, Desenvolvimento da Capacidade Criadora, né? Quando a gente estudou a epistemologia da arte-terapia, como que a arte-terapia surgiu, né, nos Estados Unidos, enfim, a gente estudou um pouco do Lowenfeld, né, quando ele leva a importância da arte dentro do contexto educativo escolar, e ele começa a trazer essa importância, né? Então ele vem e apresenta isso, e vai mostrando a riqueza desse espaço, né, onde o fazer artístico acontece. E aí, como ele fala de arte como forma de desenvolvimento, no seu livro ele vai trazendo também, né? Que desenvolvimento é esse? Então, primeiro ele fala desse desenvolvimento emocional, que a arte ela promove o desenvolvimento emocional. Ela possibilita que o sujeito desenvolva flexibilidade. Ele flexibiliza primeiro o seu pensamento, né? E aí ele flexibiliza a sua imaginação e sua ação. Então, é no pensamento, na imaginação e na ação, né? É quando eu posso viver uma experiência e entender que os imprevistos podem acontecer,
né? Que as mudanças podem acontecer, que eu planejei de um jeito, mas é que eu vou ter que ser criativo e continuar de outro modo, enfim, né? Então, como que acontece esse movimento da flexibilização aí do pensamento, da imaginação e da própria ação nesse contexto da arte? Quantas experiências, né, a gente pode viver aí de flexibilização? E aí vamos pensar que você, como fazendo aí pós-graduação na educação, pode pensar também em oficinas para as famílias, né, em algumas oficinas que possibilitem as pessoas refletirem sobre o que é ser flexível. E se eu adquiro, se eu desenvolvo essa flexibilidade a partir desse recurso que é a arte, como que eu flexibilizo ações e relações em outros contextos? Então, como que eu levo para a minha vida aquilo que eu vi, que eu desenvolvi pela arte, que foi tão significativo? E é trazer esse equilíbrio emocional mesmo, e como as crianças precisam viver essas experiências, né? E entender que as coisas não, a gente não vai ter resposta o tempo todo para todas as coisas, e que nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, mas que a gente pode ressignificar, que a gente pode transformar, e a arte possibilita isso, né? E também o desenvolvimento intelectual, o Weinfeld fala, né? Que é a compreensão gradativa de si próprio e do mundo ao seu redor na construção do conhecimento. Então, à medida que ela vai expressando aquilo que ela sente, e ela vai trazendo por meio do desenho a sua, como que ela compreende, como que ela enxerga a realidade, ela vai ao mesmo tempo se conhecendo e conhecendo o mundo, né, ao seu redor, e interpretando essa realidade, né, e desenvolvendo funções cognitivas, porque tudo vai acontecendo juntamente, né? Não é separado. Então, é o emocional, o intelectual, então, o pensamento e a emoção aí juntos sempre. O desenvolvimento perceptual, que é a conscientização progressiva das diversas experiências perceptuais na exploração dos materiais e nas atividades expressivas. Então, como a arte possibilita que a gente desenvolva as nossas diferentes percepções, né? Então, o tato, o olfato, o paladar, a audição, né? A visão, enfim, todas essas percepções que a gente precisa desenvolver e que muitas vezes não sobra tempo porque a gente está muito preocupado na escola com a informação, com o pensamento, e a gente esquece do corpo, a gente esquece das experiências significativas que esse corpo pode viver por meio das atividades expressivas, né? Por meio da ludicidade, da brincadeira. Então, é poder desenvolver, viver de fato essas experiências, né? E essa mãozinha aí percorrendo essa tinta e sentindo, né, a temperatura, a textura dessa tinta, e o que acontece quando eu passo a mão, e o que acontece, que sensação eu tenho quando eu sujo a minha mão de tinta, e como que é isso, né? Então, explorando todas essas sensações, todos esses materiais. A gente pode pensar também na argila, e se a gente comparar um trabalho com argila, com massinha de modelar, né, com biscuit, o que um é diferente do outro, em termos de textura, em termos de temperatura, de poder mexer, de poder montar, de poder formar e transformar algo, né? E aí o Vygotsky, que eu já disse para você hoje, né, já falei disso, mas vem a citação quando ele diz, de fato, né, que a percepção é parte de um sistema dinâmico de comportamento. Portanto, quando ocorrem transformações dos processos perceptivos, ocorrem ao mesmo tempo mudanças em outras áreas cerebrais. Então, tudo vai acontecendo alternadamente, né? De uma maneira integrada. Então, eu estou lá explorando e mexendo na tinta, e aquilo está me dando uma sensação prazerosa ou não, e que eu vou significando, ressignificando essa minha experiência, e à medida que eu vou fazendo isso,
algo em outras estruturas, em outras áreas cerebrais, estruturas de pensamento, vão se modificando, vão se ampliando, vão se enriquecendo, vão fazendo conexões, né? E aí eu vou integrando essa percepção ao meu sentimento e à razão, né? Ao pensamento. Então, tudo vai caminhando junto e se modificando, né? Por inteiro. Então, uma experiência de inteireza que possibilita, né, o sujeito a se modificar como um todo, né, em diferentes áreas, em diferentes estruturas, né, e isso trazendo, ampliando esse processo, né, possibilitando que o processo de aprendizagem e desenvolvimento de fato aconteça. E o desenvolvimento social também, né? Que quando as crianças estão juntas é muito rico poder explorar tudo isso, né? E o educador ali, muitas vezes naquela situação tão dinâmica e tão lúdica que parece tumultuada, mas é a riqueza de poder viver essa experiência, né? Que é claro, tanto quanto em outros espaços, vão ter regras, vão ter limites que precisam ser combinados com antecedência, os cuidados com cada material, a organização desse tempo e desse espaço, a organização dos materiais no início e no final do fazer artístico, que tudo isso é muito importante também. Então, regular esse tempo para que dê tempo de deixar o espaço tão organizado quanto ele foi encontrado. E isso vai trazendo uma valorização para esse momento, né? E no sentido de desenvolvimento social é que todos juntos vão participar de uma atividade e todos juntos vão organizar aquele espaço para começar e para terminar depois essa atividade, para que um outro grupo possa encontrar aquele espaço da mesma maneira que eles encontraram, né? Então, aí a gente pode juntar com desenvolvimento social toda a questão dos valores também, né? Do desenvolvimento moral, dos valores, das regras, enfim, necessárias para a boa convivência, né, nas relações. E a identificação do educando com suas próprias experiências e com as experiências do outro ou do grupo do qual ele faz parte. E o Lowenfeld, ele também fala desse desenvolvimento estético, né? E aí, estético, a gente vai olhar para algo que é mais amplo, né? Então, a estética pode ser definida como meio de organizar o pensamento, organizar a sensibilidade e a percepção numa expressão que comunica a outro esses pensamentos e sentimentos. Então, é uma organização interna que depois vai ser comunicada para o outro. Né? Então, primeiramente, é a minha organização com os meus conteúdos internos, com esse meu fazer, com a tomada de consciência, com o aprimoramento desse fazer enquanto eu me distancio da obra, enquanto eu vou trabalhando nela, e depois esse compartilhar com o outro, né? Para comunicar aquilo que eu fiz, aquilo e comunicar, inclusive, como que o outro vê aquilo que eu fiz primeiramente, para a gente poder conversar, né? Sobre todas os diferentes olhares para o mesmo objeto, né? E aí ele fala, dentro desse desenvolvimento estético, ele cita a prosa e a poesia, né? Que é a organização em palavras. Então, a gente vai pensar de novo nessa integração da linguagem verbal da linguagem não verbal. E a gente pode pensar num contexto onde depois do fazer artístico aquilo vai ser comunicado oralmente ou pode ser comunicado para crianças maiores e mesmo para os adolescentes ou jovens, adultos, vai ser comunicado a partir da escrita. Então, a gente pode pensar em projetos onde, depois do fazer artístico, a escrita entre para poder comunicar algo, né? Aquilo que eu senti, aquilo que eu vejo na minha obra, comunicando para o outro. Então, não pela
linguagem oral, mas pela linguagem escrita, e ele fala da prosa e da poesia, e aí eu já penso em outras coisas também, que a prosa e a poesia também podem ser lá no momento de sensibilização, quando eu trago uma poesia, quando eu trago um conto, ou que pode ser no fechamento, então tudo vai depender de como o professor vai elaborar esse seu planejamento. E a prosa e a poesia, elas são escritas criativas também. Elas trazem muito, elas vêm carregadas de subjetividade, de metáforas, de analogias possíveis de serem feitas tanto quanto a expressão artística, né? Então, e aí falando de prosa e poesia, e hoje eu já comecei com prosa e poesia, né? Quando eu trouxe o poema do Manuel de Barros para a gente poder conversar sobre os quintais e sobre esse espaço que é o laboratório de arte, eu já fui articulando também, né? Trazendo essa metáfora da palavra quintal, o que é o quintal, o que representa o quintal quando eu penso no laboratório de arte. E aí, falando de prosa e poesia, eu me lembrei de outro poema do Manuel de Barros, que eu quero ler para você. Eu acho que faz todo sentido se a gente pensa nesse contexto da arte, né? E desse desenvolvimento, do desenvolvimento desse potencial criativo do ser humano, né? E que quando ele acontece, ele traz um equilíbrio entre razão e emoção, né? Um equilíbrio nem sempre visto como necessário em alguns contextos, né? Então, o menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei muito de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros, Poesia Completa, São Paulo, Leia 2011. Então, o que é carregar água na peneira? Se a gente pensar nesse contexto da arte, né, o que é carregar água na peneira? O que o Manuel de Barros quis dizer, né? Quando ele fala de encher os vazios com suas peraltagens, né? Posso pensar em peraltagens relacionado com criatividade, com alguém que tem um olhar tão flexível, tão divergente, né? Que enxerga além, que vê o que está explícito e implícito, que traz as metáforas, que faz analogias a partir da sua escrita ou a partir da sua produção, né? E o que é carregar água na peneira nos contextos educativos? E aí tem um texto
da Luciana Haddad Ferreira, que ela fala, que se chama Entre Águas e Meninos, e ela usa esse poema no texto dela, ela usa esse poema do Manuel de Barros, para poder dizer da importância da educação estética, né, na formação docente, né, formação com professores, e porque muitas vezes os professores, nesse contexto também da contemporaneidade, né, ele se sente carregando água na peneira. E o que isso representa, e como que a arte pode ressignificar tudo isso no contexto de formação. É um texto bem interessante também, chama Entre Águas e Meninos, da Luciana Haddad Ferreira, que fala, traz a educação estética, né, na formação docente, e ela nesse artigo ela também vai articulando, né, toda a reflexão dela sobre esse poema, sobre os contextos educativos, o olhar do professor para si mesmo, como é necessário também ele poder entrar em contato com as atividades expressivas, com as metáforas, com as analogias, para poder trazer e expressar os sentimentos, as suas angústias acerca dos desafios, né, presentes no cotidiano escolar, e ela também vai articulando tudo isso com a teoria do Vygotsky, né, que traz aí a teoria histórico-cultural, né? Então ela vai trazendo os conceitos apresentados pelo Vygotsky também. Então, para quem interessar, fica essa dica. Tá? E a imagem, né, desse menino que carrega água na peneira, né? E aqui eu fico pensando também naquelas crianças que apresentam dificuldade em algumas disciplinas, quando não em todas as disciplinas, e que na arte elas se sobressaem, né? Elas atingem um potencial criativo assim primordial, fantástico, sensacional. E a gente se pergunta, mas o que acontece se ela tem todo esse potencial criativo? Porque lembra, né? A percepção, a cognição, a emoção andam juntas. Então, o que é que está acontecendo em outros contextos de aprendizagem e de vida que ela não se mostra nesses contextos, como ela se mostra nos laboratórios, nos quintais aí de arte, né, de ludicidade, onde a arte se faz presente. Então, eu acho que, olhando essa imagem, me vem muito isso, né, da gente poder realmente refletir sobre a necessidade dessa interdisciplinaridade para poder retirar dessa criança o máximo que a gente conseguir em todos os contextos. E aí o olhar de um professor, junto com o olhar de outro professor, em contextos diferentes, pode ser uma troca muito rica para poder olhar esse sujeito de uma maneira mais inteira, mais completa também. E aí um professor pode contar para o outro o que vê como dificuldade, o que vê como potencialidade, como que poderia adaptar algo, né? E aí se a gente pensar na prosa e na poesia, a questão da leitura e da escrita, colada aí na arte, né? Em um projeto artístico que pode puxar para essa oralidade, para essa escrita, enfim, acho que a gente poder ampliar muito, né, o nosso olhar para os diferentes contextos e conteúdos escolares, enfim, né? Como a arte é importante, né? E aí ele também fala, dentro da educação estética, da música, né? Organização em sons melódicos, e eu falo a mesma coisa, né? Eu percebi na artes plásticas, o professor de música percebeu na música, né? Uma criança que tem tanta dificuldade na matemática, e como que na música ela se sai também? A gente sabe que matemática e música, né? Tem uma conexão. Então, o que acontece, né? Por que ela por que se tem uma leitura diferente dessa criança, uma narrativa diferente dela em diferentes contextos? O que há em um que falta no outro, né? E como que um trabalho de parceria pode ajudar nesse sentido?
A dança, a organização dos movimentos do corpo, e aí a gente pode pensar em toda a questão atencional, de manter o foco, o equilíbrio, né? E os próprios movimentos ali, todos articulados, integrados, o todo e a parte simultaneamente, como tudo isso tem a ver com a aprendizagem e o desenvolvimento de maneira geral. E as artes plásticas, organização de linhas, contornos e formas, né? Então, todos esses desenvolvimentos que a gente pode olhar, né? Juntando num único desenvolvimento, que seria aí, né? E pensando também na aprendizagem como um todo, né? Em diferentes contextos. E o desenvolvimento criador, deixa eu só eu puxar para cá isso aqui um pouquinho. O desenvolvimento criador tem início logo que a criança traça os primeiros riscos e o faz inventando suas próprias formas e colocando nelas algo de si própria, de um modo que lhe é peculiar. Partindo dessa simples documentação do próprio eu até chegar à mais complexa forma de produção criadora, são numerosos os passos intermediários. Então, o Enfeld vai trazendo aqui como esse desenvolvimento vai acontecendo a partir da arte, né? Esse desenvolvimento criador que é amplo, que a gente vai poder olhar para esse desenvolvimento em diferentes contextos, né? Em diferentes modalidades de arte. E o que acontece, né, em cada etapa, em cada fase, em cada proposta, atividade, né, nessa fase do desenvolvimento criador, né, que está junto também, tem ali o desenvolvimento estético integrado a ele, enfim. Em qualquer forma de criação, existem graus de liberdade emocional para explorar e experimentar a liberdade para envolver-se emocionalmente na criação. Então, em qualquer forma de criação, existem diferentes graus, né? De liberdade emocional, onde a criança, o adolescente vai explorar e experimentar, né? Com liberdade, e envolver-se emocionalmente nessa criação. Então, é poder estar inteiro nessa experiência. E aí a gente pode pensar nessa questão do tempo mesmo, que precisa ser regulado, né? O tempo para cada recurso, para cada técnica é diferenciado. O tempo de um projeto, como é que eu posso regular esse tempo a favor das ações que eu quero promover nesse espaço, né? Isso ocorre tanto em relação aos temas, como no uso dos materiais artísticos, que é isso. Então, dependendo do tema, dependendo do material, como que eu vou regulando esse tempo e esse espaço para que esse desenvolvimento criador, de fato, aconteça. E aí, integrando tudo que a gente já falou até aqui. Mas, então, o que é criatividade, né? Então, criar, conforme Ostrauer, é dar forma a algo, é significar ou ressignificar. Formar, nessa perspectiva, representa moldar ou moldar-se. A criação é a obra final, permeada pela relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo, com a cultura e com o contexto social onde ele está inserido. Então, a gente pode pensar que o laboratório de arte, ele é um espaço onde esse desenvolvimento, né, esse potencial criativo pode ser desenvolvido para poder ser levado para outros contextos de aprendizagem. Então, a criatividade, ela é inata no ser humano, né? Então, todos nós somos criativos. O que ocorre é que, com toda essa quantidade de informação e com a nossa rotina tão agitada, né? Nessa contemporaneidade, com tantos compromissos, e muitas vezes as crianças fechadas dentro de casa, também em apartamentos, não tem os espaços que nós tivemos quando éramos crianças, né? E para poder brincar, e às vezes num determinado prédio não tem tantas crianças da mesma idade que ela, então não tem essa relação social aí presente também, e isso vai acontecer na escola, né? E aí a gente pode pensar, tudo isso vai limitar o acesso
e muitas vezes impossibilitar o acesso a essa criatividade, a esse desenvolvimento do potencial criativo. E aí, na escola, a arte pode ser o caminho para esse desenvolvimento, e no sentido de poder ampliar e levar isso que ele desenvolveu por meio da arte, dos recursos artísticos, das diferentes modalidades, enfim, para outros contextos de aprendizagem e de vida, né? Então, é entrar em contato com a sua criatividade para poder aprimorar, para poder desenvolver ou aprimorar e levar para outros contextos, né? Se a criatividade é uma potencialidade humana, por que tantas pessoas se nomeiam como não criativas ou incapazes de criar? Conforme Ostrauer, o ato de criar envolve a liberdade, a espontaneidade e a tomada de consciência do indivíduo acerca de si mesmo e do mundo ao seu redor. O excesso de informação, a falta de tempo, a rigidez e a fragmentação nas relações, sejam elas sociais, políticas, econômicas ou culturais, tão presentes na contemporaneidade, não tem possibilitado que o homem desenvolva ou aprimore o seu potencial criativo. É isso que eu acabei de dizer, né? Então, esse nosso contexto de vida atual, muitas vezes impossibilita que esse potencial criativo se desenvolva. Então, nós precisamos pensar mais do que nunca na construção desses espaços mais frequentes dentro da escola, né? E eu vejo que o caminho da arte é um caminho possível e muito significativo, mas quando eu penso nesse caminho da arte integrado a outras áreas do conhecimento, nesse movimento de interdisciplinaridade na construção de projetos, eu vejo isso uma chance muito maior de poder dar certo e de poder mudar a nossa forma de olhar para a educação, né? De olhar para a aprendizagem e para o desenvolvimento. E como lemos o mundo? Qual é o nosso olhar para as ações e relações que envolvem o criar e o aprender? Como que você observa isso no contexto educacional, né? Como você gostaria de fazer a diferença levando a arte para esses espaços? O que você acha que as propostas com as diferentes modalidades de arte podem provocar ou podem mobilizar, né, nesses espaços educativos? Será que nós, como educadores, abrimos espaço nos contextos educativos para que os educandos expressem e contem como enxergam e compreendem a realidade, a si mesmos e aos outros? Como estão as cobranças, né, em relação ao tempo e espaço, se a gente pensar dos cronogramas, dos planejamentos, né, do currículo, e aí a gente vai pensar no movimento aí mais sistêmico, que é uma cobrança que vem para o professor também, e como lidar com esses desafios, né? Que conversas que a gente precisa abrir para começar a mobilizar mudanças, mesmo que micro mudanças nos sistemas, nos espaços educativos, no cotidiano escolar, nesse sentido. E aí, quando eu falo disso, eu trago essa citação da Martins, né, da Miriam Celeste Martins, quando ela fala da razão dos sentimentos, dos sentidos e da imaginação, né, que são elementos importantes na leitura sensível do mundo. A arte é a expressão pessoal desta leitura. A ciência é a busca de explicação lógica desta leitura. O olhar da criança sobre o mundo é um abraçar de todas as possibilidades, é o desenrolar do dom do ato inteligente. Então, ela também traz aí essa articulação, né, da arte com outros conhecimentos, né, com outros saberes, com outras áreas do conhecimento. Então, a ciência e a sensibilidade, né, a razão e a emoção, de mãos dadas, né, juntas, como faces de uma mesma moeda,
nesses contextos educativos. E aí eu me lembro e trago para você esse livro da Ruth Rocha, né? Então, quando eu vou preparando a aula, sempre me vem um conto da literatura, isso é muito interessante, é um estilo que eu tenho já, né, nessa formação aí de educadores, enfim, porque isso faz muito parte da minha própria formação também. E aí, quando eu fiquei pensando nesse, que olhar sensível, né, é esse, como que eu leio o mundo, como que eu interpreto a realidade, como que eu vejo a arte nesse contexto, o que que eu posso fazer diferente como professor, né, a partir, né, desse viés com a arte nos contextos educativos. E aí, falando dessa interdisciplinaridade, como que a gente precisa se juntar aos outros educadores e às outras áreas do conhecimento, me veio esse livro, que é o que significa ter uma ideia. E nesse contexto também de laboratório de arte, quando as crianças expressam a sua ideia e elas trocam a sua ideia, trocam, né, compartilham a sua ideia com o outro a partir dessa ideia pode ter uma outra ideia e isso aumentar e ampliar o repertório de todo um grupo, né? Então, o conhecimento de um complementando o conhecimento de outro, né? Então, as diferentes ideias aí nesse movimento de inter-relação se completando, né? E ampliando o repertório de todos. E aí, o que significa ter uma ideia? Como expressamos e compartilhamos a nossa ideia. E aí, mais uma vez, eu vou deixar para você aqui esse tempinho com a história. Eu vou parar de compartilhar e vou mostrar esse livro da Ruth Rocha. Não sei se você já conhece, mas acho que a gente tem essa oportunidade e essa oportunidade é singular, é única, para você poder ouvir novamente, se você já conhece, mas talvez ouvir uma outra perspectiva, a partir de um outro ponto de vista, e enxergar esse livro, né? A mensagem que ele traz, enfim, de uma outra maneira. Então, eu vou parar de compartilhar e vou contar essa história do Nicolau tinha uma ideia para poder fechar essa nossa primeira parte, que a gente conversou sobre tantas coisas em relação ao laboratório de arte, que espaço que é esse dentro do cotidiano escolar. Então, eu vou parar. Então, o livro é esse, Nicolau tinha uma ideia, e eu vou pedir, assim como a gente fez no início da aula, que vocês encontraram aí que você encontrou uma posição confortável para poder respirar, né, entrar em contato com você. Faça a mesma coisa agora para poder ouvir essa história. Então, respira, né, profundamente, busca uma posição confortável. Eu trago o sininho, marcando o tempo do início e do final da nossa história como um ritual desse momento de escuta, né? De ouvir o que está além do que está implícito nessa história. Nicolau tinha uma ideia, Ruth Rocha, editora Salamandra. Era uma vez um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia na cabeça. João tinha uma ideia assim. Maria tinha uma ideia assim. Pedro tinha uma ideia desse jeito.
E Manuela tinha uma ideia exatamente desse jeitinho. Um dia apareceu um homem chamado Nicolau. A ideia de Nicolau era assim. Logo que Nicolau chegou, foi procurar João e contou sua ideia para o João. E João ficou com duas ideias na cabeça. João contou a ideia dele para o Nicolau. E Nicolau ficou com duas ideias na cabeça. Aí, Nicolau foi contar sua ideia para Maria. Maria ficou com duas ideias na cabeça. E contou a ideia dela para Nicolau. Nicolau ficou com 3 ideias na cabeça. Nicolau falou com Pedro, Manuela e com uma porção de gente mais. Nicolau ficou cheio de ideias, e as ideias de Nicolau começaram a se misturar umas com as outras e a formar muitas outras ideias. Então, as pessoas começaram a achar que era muito divertido ter muitas ideias na cabeça. Começaram a procurar Nicolau para ele contar as ideias que ele agora tinha. E todo mundo foi ficando com uma porção de ideias na cabeça. Aí, cada um resolveu trazer os filhos para o Nicolau contar suas ideias. Nicolau teve que arranjar um lugar grande onde ele pudesse contar às crianças as suas ideias. E naquele lugar, agora todo mundo tinha uma porção de ideias. Como você, que também conversa com os outros, ouve as ideias deles e aprende uma porção de ideias na escola. Por que é que você não desenha aqui as suas ideias? Sim. Acho que dá para a gente ter muitas ideias a partir daí, não é?
de que maneira eu posso usar essa história, por exemplo, para desencadear reflexões, né? Sejam em outros educadores, seja no contexto de formação, seja com os alunos, né? Como a gente pode pensar na criatividade, né, nessa criatividade que é inata a cada um, e que a gente, de repente, está com ela ali estacionada e que a gente pode se perceber criativo, se identificar o nosso potencial criativo, e a gente pode compartilhar isso para o outro, que a partir dessa troca vai trazer para a gente um desenvolvimento ainda maior do nosso potencial e trazendo mais ideias e ampliando o nosso repertório. Então, acho que esse livro, ele vem articular um pouco do que eu trouxe para você hoje, né? Como uma forma da gente fechar essa primeira parte do que seria esse laboratório de arte que, trazendo essa metáfora do quintal que o Manuel de Barros trouxe, que é tão linda, né? Que é um espaço do lúdico, da criatividade, da imaginação e do pensamento, né? Da integração de um todo, para poder viver uma experiência de fato com inteireza e ela ficar registrada na memória. Então, eu vou, de novo, continuar aqui com você. Então, como expressamos e compartilhamos as nossas ideias? É tarefa do educador, portanto, compreender a maneira singular de cada aprendente ver, expressar e compreender o mundo, ampliar olhares, compartilhar ideias e conhecimentos, favorecer transcendências da arte para a vida, né? Então, eu acho que essa questão da transcendência, ela é primordial, né? Depois de um fechamento, de uma conversa que pode surgir a partir do fazer artístico, né? E do relato de cada um sobre a sua produção, enfim, a gente pode, o que foi fácil, o que foi difícil, né? O que foi prazeroso, e isso que foi difícil, como é que pode ser menos difícil da outra vez? O que você pode fazer para poder melhorar o seu desempenho em relação a isso? E esse potencial que você tem, isso que você fez tão bem aqui nesse espaço, nessa sua produção artística, como que você pode levar para outro contexto de aprendizagem? Parece complexo, mas a gente vai adequar a nossa linguagem, né, para aquele momento, para cada público. Mas é importante esse fechamento, porque é a tomada de consciência do processo, porque aí não fica só no nível do fazer, mas ele integra o fazer e o compreender. E quando a gente faz e compreende o que a gente fez, toma consciência do que a gente fez, a gente vai se apropriar de um saber, de um conhecimento e vai levar isso para outros contextos, né? Ensino da arte, então, como duas faces de uma mesma moeda, que é desvelar, né? Que vem nesse sentido de descobrir, de desnudar, de tornar aparente, vamos pensar na criatividade, de entrar em contato com aquilo que estava escondido, né, e se apropriar daquilo e saber que é seu, para poder ampliar, para poder reverberar, para poder levar para outros contextos. Partindo do princípio de que a arte deve fazer parte do cotidiano da escola, tanto o professor especialista quanto o professor de classe, direcionados para o fazer significativo e a construção da autonomia, têm dois objetivos básicos: o desvelar o repertório pessoal de imagens, de sons, gestos, personagens, falas da criança e ampliá-lo. Estes são os pontos de partida para a leitura do mundo, que precede a leitura da palavra, né? Então, é a partir desse fazer artístico que o professor pode mediar, né, esse novo olhar e essa tomada de consciência da criança acerca das suas dificuldades, das suas potencialidades, do seu processo de aprendizagem, levando para o mundo, né? Trazendo para a palavra
isso que ela aprendeu. E aí aqui agora eu acabei me lembrando de um outro livro que é da Helene Trocumé, que se chama Árvore do Saber Aprender. E nesse livro da Trocumé, ela traz 10 etapas como etapas fundamentais nos processos de aprendizagem, e ela traz uma metáfora, ela faz uma metáfora da seiva percorrendo uma árvore, né? E nesse percurso da seiva, ela vai apresentando 10 etapas que são fundamentais nos processos de aprendizagem, né? Do ser humano de maneira geral, tá? Na vida, né? E ela, a primeira etapa dessa árvore do saber aprender, ela traz lá na raiz da árvore, ela traz o saber descobrir. E eu acho que é muito isso, é esse desvelar, né? Então, é a partir da exploração, da descoberta, né? Desse desvelar o novo, que esse processo começa a acontecer. E a última etapa, enfim, depois tem várias outras etapas, né, nessa árvore, e a última etapa é o saber comunicar. É quando o sujeito, de fato, toma consciência e comunica aquilo que ele aprendeu. E quando ele comunica, ele amplia, ele expande, ele leva para outros contextos, né? Então, que fique para você essa metáfora da seiva percorrendo essa árvore nessas duas etapas fundamentais, que é o começo, o desvelar, né? E é esse ampliar, que é por meio da comunicação e da palavra. Então, toda essa integração mesmo que permeia o laboratório de arte, porque permeia a arte propriamente dita, que é do descobrir ao comunicar, né? Da linguagem não verbal para a linguagem verbal. E eu vou trazer um outro assunto para a gente poder fechar, então, a nossa aula de hoje, que é arte ou artesanato, né? E aqui, se você procurar na literatura, enfim, nos artigos científicos, você vai ver que tem uma diversidade enorme de artigos e de discussões, né? Inclusive de dissertações de mestrado, que falam sobre a arte ou artesanato, né? E a gente vai encontrar muito uma discussão também em relação aos aspectos que são diferentes, né? Então, as diferenças entre uma e outra, entre um e outro, mas também como elas se integram e como elas estão juntas ao mesmo tempo, e que em alguns aspectos estão muito presentes, tanto num tipo de fazer como no outro, né? E eu vou trazendo aqui para você agora, mas fica a dica de que é algo que você pode pesquisar bastante, porque é muito amplo e complexo, e eu acho que traz muitas reflexões para a gente na contemporaneidade, né? Eu fiquei pensando até nessa questão da própria pandemia, quando muitas pessoas começaram a assistir tutoriais, né, e a entrar em contato com diferentes técnicas aí expressivas para poder fazer artesanato ou para poder fazer arte, e que tanto uma quanto a outra colaboraram para esse acesso a conteúdos internos, né, para um equilíbrio emocional, para uma saúde mental. Então, eu vou trazer aqui as diferenças, né, e a gente conversa um pouquinho mais no finalzinho aí, depois que eu fizer esses apontamentos daquilo que a gente pode enxergar como diferente, tá? Então, a arte, ela envolve uma maior abstração, né, diferentes interpretações, uma maior abstração, porque nem sempre aquilo que eu vejo é algo concreto, explícito, né? Mas vai depender da minha história de vida, de como aquilo me afeta, né? Então, a complexidade nesse sentido, né? Das diferentes interpretações do que é abstrato, porque traz uma questão de mistura, de integração de pensamento e sentimento, né? A expressão das emoções, dos sentimentos do artista. Então, aquilo que ele expressou me afetou de um outro modo, ou como aquilo me afeta, né? Provoca reflexões e sensações naquele que olha, né? E naquele que faz.
e talvez as reflexões, as sensações sejam muito diferentes, não é? Com certeza, um tá ali com a mão na massa, expressando, e depois se afasta e olha o que surgiu, e aquele outro que não viveu o processo, mas que vê a produção, né, final, de que maneira aquilo afeta, né? Então, por isso é abstrato, por isso é complexo, né? E maior valor estético e prolongado. Né? Essa questão do valor estético é algo bastante discutido, né? Entre arte e artesanato. Será que a gente considera mesmo esse valor estético maior, né? De, em que contexto, né? Como que eu olho para isso? Como que eu vejo esse valor estético na arte? Como que eu vejo no artesanato? É possível ver no artesanato? Eu estou dizendo isso porque não tem muitas respostas, né? Únicas, mas são reflexões que a gente pode fazer. Então, na verdade, é mais no sentido provocativo do que no sentido de poder trazer algo já concreto, né? E posto, não é algo posto, eu acho que é algo que a gente precisa pensar, conversar, enfim, né? E ler e ter a sua opinião a partir dessas reflexões todas. E o artesanato é uma arte mais direta ou visível, possui uma prática ou técnica mais específica, técnica cultural que é transmitida de geração em geração, então a gente pode pensar aí nas diferentes culturas, então a cultura indígena, né? Que tipos de técnicas que eles apresentam, né? O que a gente vê no artesanato dessas diferentes culturas e que cada cultura tem a sua técnica, né? Tem o seu modo de expressar, de fazer, enfim. O seu valor pode ser mais funcional ou social, e aí pode ser, né, mais funcional ou social. Quando falo aqui de possuir uma prática ou técnica mais específica, em muitos artigos a gente vê também a necessidade do pintor, do escultor, né, também levarem em consideração essa técnica, mesmo quando se trata de uma pintura abstrata, mesmo quando se trata da arte, né? Como na arte também a gente leva em consideração essas técnicas e os diferentes materiais, e quanto mais o artista se apropria disso, né, mais fundo ele pode entrar nesse processo, né, nessa sua expressividade, enfim, com seus próprios conteúdos, né? Então, ao mesmo tempo que eu mostro essas diferenças, eu paro e fico pensando também quando que existe esse encontro de ambos, né, da arte, do artesanato, e como os dois são muito importantes nos espaços educativos. Então, aquilo que eu vou entrar mais em contato com os meus próprios conteúdos, os conteúdos internos, e vou expressar, vou elaborar meus sentimentos, enfim, e é algo mais abstrato para o outro, né? E muitas vezes para mim mesma, e depois eu vou conversando, dialogando com a minha obra para poder entender o que emergiu, o que surgiu, e também daquelas atividades que vão trazer esse artesanato como algo mais direto, mais visível, mais concreto, né? Que carrega aí muito da cultura de um determinado povo, e que eu vou poder ampliar esse repertório acerca dessa cultura, né? Que foi transmitida de pai para filho, de avô para neto, enfim. E aí eu trago essa citação do Rodrigues, né? Pensar os fazeres artísticos, pensar os fazeres estéticos dos outros como formas verdadeiras de expressão artística é começar a vislumbrar um mundo com várias possibilidades de análise no campo das artes. É enriquecer as formas de criação e compreensão do que é arte hoje e deixar os artistas livres para exprimirem-se das maneiras mais variadas e genuínas possíveis. E eu fico pensando nessas pessoas que foram buscar, né, em ateliês também, ou com os próprios tutoriais, como eu disse, ou com um professor específico de cerâmica, por exemplo. Eu quero aprender as técnicas que permeiam essa arte, né, de construir
com cerâmica, então de mexer com argila, com barro, de mexer com as suas ferramentas, eu quero me apropriar disso, eu quero aprimorar essas técnicas para poder fazer objetos que eu posso vir a vender ou que eu queira fazer primeiro para mim, e como esses momentos serviram também como momentos terapêuticos, né? Então, como a arte e o artesanato trazem também esse contato do sujeito consigo mesmo. Talvez em alguns momentos, em alguns recursos mais, em outros menos, mas não há um valor maior de um do que do outro. Eu acho que tanto um quanto o outro são muito importantes, né? Vai depender da necessidade das pessoas, né? De um determinado contexto, ou na necessidade de uma pessoa ali em particular, né? A arte indígena brasileira, a arte negro-africana e as produções artísticas orientais têm também em seu âmago a valorização do fazer, do artesanal na criação de objetos de valor estético. É importante dizer que todo artista da atualidade requer habilidades de artesão, requer conhecer o manuseio de seus materiais para tirar deles todo o simbolismo e força desejados, né? Então, na arte de maneira geral, né, e no artesanato também, há uma linguagem simbólica que permeia. E é o que eu disse, dependendo da técnica, dependendo das diferentes etapas como aquilo foi sendo produzido, pode ter mais ou menos simbolismos, né? Pode ter uma relação de conteúdos externos e externos maior ou menor, mas eu acho que tanto um quanto o outro são muito importantes de serem experienciados no espaço aí de laboratório, né, no contexto educativo. Então, laboratório de arte e educação é um espaço de experimentação, de sensibilização, de descoberta, de aprendizagem e de desenvolvimento. E um dos textos que eu vou deixar para você, ele fala, né? Ele traz essa reflexão de arte e artesanato, tá bom? Foi um dos textos que eu deixei ali como referência. As oficinas de arte, então eu tinha comentado já no começo da nossa aula das etapas, né? E eu gosto muito da metodologia das oficinas criativas de Alessandrini. Eu uso bastante nas oficinas que eu ministro com educadores, né? Também já trabalhei com crianças e com adolescentes. E eu gosto muito de poder pensar em cada uma dessas etapas como um começo, uma sequência de ações que, por serem estruturadas em um começo, um meio e um fim, elas ficam mais claras para aquilo, para a meta que eu desejo alcançar com cada grupo, com cada oficina, com cada proposta, enfim, e fica mais e traz mais clareza durante a minha observação ali no momento em que essa proposta está sendo aplicada, experienciada, enfim, tá? A Cristina Alessandrini, ela é psicóloga, psicopedagoga e arte-terapeuta, então esse livro dela, Oficinas Criativas e Psicopedagogia, ela faz uma articulação entre a arte-terapia e a psicopedagogia, ou seja, tem muitas relações com a aprendizagem e o desenvolvimento, o trabalho que ela apresenta, né? Ela tem esse olhar para a educação, talvez seja uma leitura interessante para você, tá bom? Vou deixar como dica para quem se interessar e quiser entender um pouquinho como é que essas etapas das oficinas são montadas a partir dessa metodologia e o que permeia a base teórica da metodologia de oficinas criativas, traz aí o Piaget, né, e traz também a Gestalt terapia, enfim, tá? Eu vou trazer só um pouquinho de quais são essas etapas. Então, a Alessandrini, ela fala, primeiro, quando eu vou começar uma prática, uma proposta, né, e aí ela fala do ateliê, o ateliê terapêutico, né, que é uma junção da arte-terapia e da psicopedagogia, que pode ocorrer em espaços terapêuticos ou dentro das instituições também, né, nesse programa, fazendo parte do currículo
das escolas também. Então, no primeiro momento, é uma etapa de sensibilização que pode ocorrer a partir da leitura de um conto, de uma atividade expressiva e corporal, de uma técnica de relaxamento, de uma dança, né, em um movimento aí corporal, enfim, com música, para poder sensibilizar. É o momento em que o sujeito entra em contato com o seu próprio corpo, ele se percebe no aqui e no agora, para poder viver uma experiência a partir da arte, né, de um fazer artístico, tá? Uma experiência expressiva. Então, primeiro essa etapa de sensibilização, depois uma etapa de livre expressão, que seria já esse momento do fazer artístico propriamente dito, então vem a proposta desse fazer artístico, que aí tem muitos recursos, muitas técnicas, muitos materiais, e esse fazer artístico vai diretamente ou indiretamente estar relacionado a essa sensibilização que foi proposta anteriormente, né? Então, vamos pensar hoje aquela técnica que eu fiz com você sobre a memória da infância, né? Então, quando eu trago esse uso da técnica de visualização, né, que é da imaginação conduzida a partir de uma história, então eu vou contando, relatando algo e você vai trazendo isso para a sua imaginação, de olhos fechados, você vai se vendo naquele contexto, vai imaginando os personagens, enfim, né, que é uma imaginação conduzida, ela possibilita ampliar a imaginação e a criatividade. E aí logo então, ela entraria como um momento de sensibilização e depois a proposta, né, da representação daquela memória que surgiu, que apareceu, né, durante a técnica de visualização, para que você possa expressar, então, de maneiras diversas, aí pode ser com papel, pode ser com tinta, pode ser com desenho, né? Eu gosto bastante de usar papéis coloridos de diferentes texturas e às vezes miçangas, lantejoulas, conchinhas, e as pessoas vão montando, né? Trazendo concretamente aquela imagem que elas visualizaram durante a contação ali da história, né? A técnica de visualização. Então, a etapa de sensibilização antecede essa etapa de livre expressão e uma pode estar direta ou indiretamente relacionada à outra. Aí, o terceiro momento que a Alessandrine coloca é de uma etapa de elaboração da expressão, que é aquele distanciamento que eu tenho da obra, né, da minha produção. Então, enquanto eu estou fazendo a minha colagem, ou a minha pintura, ou eu estou modelando, né, enquanto eu estou com a minha modelagem, em alguns momentos eu paro, me afasto e olho para a minha produção no sentido de aprimorá-la. Então, isso já tem uma elaboração do pensamento, né? Então, a gente não vai pensar que a arte é só subjetividade. Olha aí esse encontro da cognição e da subjetividade, né? E depois, a quarta etapa, que seria a etapa de transcrição para a linguagem verbal, é quando eu compartilho com o outro o momento que eu vivi. Então, eu vou falar da minha produção, aí pode ser oralmente, ou pode ser primeiro um registro escrito, e daí depois eu compartilho. E, por último, a avaliação desse processo, que são todas as etapas. Então, como foi viver essa experiência, uma palavra, né, que ilustre esse meu momento, né? Para onde que eu levo essa experiência que eu vivi, o que que eu aprendi com ela, para onde que eu levo, que seria a avaliação desse processo. Então, pensando no laboratório de arte, eu faço essa articulação com a metodologia das oficinas criativas da Alessandrine, porque para mim me faz sentido, né? Então, faz muito sentido. Fica a dica para você, né? Desse livro dela, ela vai trazendo toda a fundamentação teórica da metodologia de oficinas criativas, e vai falando das etapas e traz alguns estudos de caso, né? Que são, na verdade, estudos de caso mais clínicos, mas que a gente pode fazer a transposição disso para os contextos educativos, né? Porque tem essa articulação com a psicopedagogia, que é um olhar bem voltado
para as dificuldades de aprendizagem, né? Para a aprendizagem, para o desenvolvimento de maneira geral. Então, fica a dica, se você quiser ampliar um pouco, né, o seu repertório, a sua fundamentação teórica, conversando com outras áreas do conhecimento, fica a dica desse livro da Cristina Alessandrini. Educação das sensibilidades, eu acho que isso que a gente falou hoje vem muito ao encontro do que o Rubem Alves fala, né, desse olhar sensível, dessa educação das sensibilidades, que é poder olhar o sujeito como um todo, e esse nosso espaço da arte, no laboratório de arte, que são os quintais, como a gente já conversou hoje, trazem tudo isso, né? Então, quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente. E as referências, aí eu trago da Ana Angélica, Arte e Pedagogia Além dos Territórios Demarcados, que eu vou mandar para você. Agora eu era o herói, Imaginação e Expressão Artística na Primeira Infância, também vou mandar para você. Do Bom Dia, que é a nota sobre a experiência, o saber da experiência, que eu falei lá no comecinho, quando eu disse das experiências que nos atravessam, que nos tocam, e por isso ficam na nossa memória, né? Esse Transver o Mundo, linguagens criativas de crianças em situação de confinamento, tá? Aqui foram vários textos que eu fui encontrando, então eu vou deixar como obrigatório, assim, para você, esses da Ana Angélica Albano, o do Bom Dia e esse Transver o Mundo, que é Calai, Silva e Maia, eu vou deixar como complementar, tá? Porque eu quero que você também entre em contato com o texto onde eu trago sobre arte e artesanato, que é o do Rodrigues, ó. Arte ou artesanato, artes sem preconceitos em um mundo globalizado. Então, é uma leitura bem reflexiva para a gente poder pensar, né, nas diferenças e no quanto elas podem ser complementares também a arte ou artesanato nos contextos educativos, né, pensando na nossa vida agora atual, no contexto aí contemporâneo, tá bom? Então, eu deixo para você tudo isso e encerro essa nossa aula. Eu vejo sempre como uma aula reflexiva para a gente poder pensar em muitas coisas e trazer esse olhar sensível e essa escuta sensível do educador nesse viés da arte para os contextos educativos, que é algo que eu vejo assim como muito, muito necessário. Então, bons estudos para você, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Um abraço e até a próxima aula.